Olá campeão, olá campeã, precisamos voltar com uma nova live, já que a outra live caiu, então nós vamos recomeçar aqui a nossa live muito importante. Esperar vocês chegarem para a gente poder bater esse papo bem rapidinho, não quero tomar tempo para que a gente possa falar algumas coisas vitais e importantes. Vamos lá. Pessoal, quem puder compartilhar esta live, eu julgo ser muito importante. Vamos lá. Eu queria começar falando sobre o ministro da Saúde, o ministro Mandetta. E aí, a partir disso, desenrolar alguns assuntos que nós pesquisamos e que eu julgo ser de extrema importância para nós compartilharmos agora. Pessoal, vamos lá. O ministro Mandetta, ele é um ministro nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, portanto, o cargo que o ministro Mandetta ocupa é um cargo de confiança do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro já demonstrou um certo desconforto com o ministro Mandetta, entendendo que ele extrapolou em algum momento ou em alguns momentos o seu limite de ação, não é isso? E acabou não reportando ao presidente da República algumas de suas decisões, algumas de suas ações, e publicamente fazendo uma discordância com aquilo que era o entendimento do presidente Jair Bolsonaro. Então, o presidente Jair Bolsonaro disse que sim, houve algumas caneladas, cotoveladas, eu não sei qual foi o termo que o presidente usou, mas ele disse deste mal-estar, mas disse que não iria demitir o ministro Mandetta, principalmente no auge desta crise, e ainda acreditava na capacidade do ministro Mandetta. Bem, a reação do ministro Mandetta foi dizer que ele é um médico e ele não larga o paciente no meio da crise, no meio do tratamento, e que ele estaria submetido à caneta do presidente. Se o presidente quisesse, o presidente poderia demiti-lo, não é? Então, deixa eu falar algumas coisas que eu considero importantes. Em primeiro lugar, o ministro Mandetta, ele sempre foi, sempre será um aliado do deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara Federal. E também um aliado de Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que é um aliado de Onyx Lorenzoni, que é hoje o ministro da Cidadania. Portanto, quando o presidente Bolsonaro nomeou o ministro Mandetta, assim como ele nomeou Onyx ao Ministério da Casa Civil naquele primeiro momento, o presidente Bolsonaro entendeu que estaria fazendo nomeações republicanas independentemente de partido político. Porém, esses nomes são nomes vinculados ao DEM. O presidente Bolsonaro julgou que, embora esses nomes fossem vinculados ao DEM, eles não iriam trabalhar pelo DEM, eles não iriam trabalhar pelo partido. Não, eles iriam fazer uma atuação republicana. Quem indicou o Mandetta ao presidente Bolsonaro foi o ministro Onyx Lorenzoni. Aliás, Onyx Lorenzoni não indicou apenas o Mandetta, mas indicou também outros ministros. Pois bem,
Resultado disso tudo? Resultado é que não adianta. Quem pertence ao grupo partidário tende a varrer projetos e interesses para este grupo partidário. Eu acho que o presidente julgou as pessoas como ele é, republicano. Só que aí o presidente julgou e agora está colhendo o resultado errado daquilo, ou contrário daquilo que ele havia julgado. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você também. Só para você ter uma ideia, todos os projetos da área da saúde, eu disse todos os projetos da área da saúde, do ano passado para cá, foram capitaneados pelo DEM. Em especial, foram comandados pelo deputado Rodrigo Maia. Sim, todos os projetos da área da saúde. Aliás, uma das razões da saída do ministro Onyx Lorenzoni da pasta que ele estava, que era a Casa Civil, é que simplesmente o papel da Casa Civil não estava acontecendo, que era um controle dos ministérios de acordo com o pensamento do líder, que é o presidente Bolsonaro. Cada um estava fazendo conforme bem entendia. E, neste caso, alguns ministérios estavam empoderando o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e o presidente Alcolumbre, ok? Portanto, todos os projetos, se não todos, 80% ou 90% dos projetos do governo federal passaram pelas mãos do deputado Rodrigo Maia. Portanto, o deputado Rodrigo Maia tornou-se, por causa da decisão de alguns ministros do presidente Bolsonaro, numa espécie de primeiro-ministro do Brasil. Sim, controlando até mesmo as emendas parlamentares, para onde essas emendas seriam destinadas e para quais deputados essas emendas seriam destinadas. E isto dito por um alto ministro da cúpula do presidente Jair Bolsonaro, em uma reunião fechada que eu estava presente, e prefiro não, por uma questão de ética, não citar o nome desse ministro, que em algum momento desta reunião demonstrou até receio de se avançar contra o deputado Rodrigo Maia. Tamanho era o empoderamento que estava em torno do deputado Rodrigo Maia. Então, significa algo, e por isso que eu estou pedindo para que você compartilhe, porque isso verdade é, e eu assumo cada uma das minhas palavras como responsabilidade, é que o presidente Bolsonaro nunca fez indicação política, a não ser as indicações públicas dos seus ministros, deu total liberdade para que eles agissem. Porém, o presidente Bolsonaro nunca permitiu, porque não era o seu projeto, permitir que parte dos ministérios ou todos os ministérios sofressem indicações políticas. Mas, infelizmente, isto vem acontecendo, ou pelo menos vinha acontecendo, com a chegada do ministro General Braga Neto à Casa Civil e a saída do ministro Onyx Lorenzoni, que foi para o lugar do ministro Osmar Terra. Parece que as coisas começam a ficar controladas. Se você quer saber quem é o presidente Bolsonaro, perdoe-me a ousadia, mas olhe para mim, que sou um dos seus aliados, e o Brasil todo sabe disso. Basta você me perguntar ou tentar levantar na internet quantas indicações tem o deputado Ottoni de Paula, ou
se as emendas do deputado Otônio de Paula saíram todas. Você vai verificar que nem todas as minhas emendas saíram e também vai verificar que não há da minha parte nenhum tipo de nomeação. E por quê? Porque se eu for agora o presidente Bolsonaro e pedir para ele nomear algum nome meu, ele não o fará. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro tem esse perfil de não atender a quem quer que seja, nem que sejam os seus aliados. Portanto, pessoal, se há alguém negociando segundos, terceiros escalões, esse alguém está negociando graças aos ministros que no primeiro momento o presidente Bolsonaro confiou, acreditou que não iriam fazer negócios com o ministério, mas lamentavelmente fizeram. Entre esses ministros está sim o ministro da Saúde, o ministro Mandetta. Pois bem, o que eu quero que você entenda e compreenda é que quando Alcolumbre e Rodrigo Maia saem em defesa do ministro Mandetta, inclusive segundo o Estadão deu em uma de suas manchetes, que o Alcolumbre, o senador Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia pediram para que Mandetta ficasse no seu lugar. Por que eles fizeram isso? Porque ambos têm influência sobre o Ministério da Saúde. Pois bem, é importante que você compreenda que quando o presidente Bolsonaro se mostra insatisfeito publicamente com um dos seus ministros, o que você faria? Por exemplo, se o presidente Bolsonaro dissesse para o Otônio que não está satisfeito com o Otônio, ou que eles tiveram sim alguns problemas no meio do caminho, caberia ao Otônio o quê? Dizer que não abandona o barco porque o médico não abandona os seus pacientes? Ou deveria, numa atitude ética, dizer: eu estou colocando o meu cargo à disposição do presidente? Ou, melhor ainda, pedir a sua exoneração? Quando o ministro Mandetta diz que ele... passa para sua mãe, isso aí tudo que está aí, isso aí que eu te passei, por favor. Quando o ministro Mandetta, preste atenção, quando o ministro Mandetta, ele simplesmente diz: não, eu permaneço no cargo, certo? Em detrimento da insatisfação do presidente, não pense que ele é bonzinho, não. Ele está querendo expor o presidente. E por que isso? A não ser que ele ache que só ele tem capacidade de administrar o Ministério da Saúde nesse momento de pandemia. Será que é isso? Será que o ministro tem este orgulho, esta altivez, essa prepotência a esse ponto? Não, ele não tem. Na verdade, o que ele tem são interesses dentro do Ministério da Saúde, interesses que os governadores, interesses que os prefeitos também têm. Sim, eles têm interesse. E qual é o interesse, os interesses que os governadores e que os ministros têm? Primeiro, o plano deles é: fecha tudo, destrói a economia de estados e municípios, fingindo que estão preocupados com a população, depois pede dinheiro ao governo federal, que não vai ter mais, porque não há como comparar o Brasil à América. Sabe quantos R$1.000 o Trump está dando para cada cidadão americano ficar em casa? $600 mil, $600 por semana. Aqui são R$600 por mês. Por mês. Lá são $600
por semana. Não tem como comparar as economias. O Brasil é um país frágil economicamente. Viemos de uma quebradeira total que a esquerda proporcionou nesse país. A mesma esquerda que agora se une com diversos grupos políticos e diversos grupos empresariais da mídia para se juntar contra o presidente Bolsonaro. Pois bem, então, o ministro Mandetta, ele faz parte deste projeto, certo? Um projeto interessante. Por exemplo, você sabia que está acontecendo nesse exato momento uma grande farra com dinheiro público? Aliás, eu queria afirmar uma coisa e pedir que você compartilhe. Nunca houve na história desse país, depois do que o PT fez de corrupção, um tempo de corrupção tão grande quanto esse tempo que nós vamos viver, e eu vou te provar. Eu vou te provar agora. Mas antes de eu te falar esses números que você vai ficar, de queixo caído, deixa eu falar as palavras de alguns médicos infectologistas que discordam do ministro Mandetta, que não é Deus, que não é dono da última palavra. Eu começo com o doutor Anthony Fauci. Dr. Anthony Fauci é aquele que a CNN, quando viu que ele estava desentoando do discurso da mídia, tirou ele do ar. Teve até alguém dizendo, corta. Lembra disso? Olha o que o doutor Anthony Fauci, infectologista, diz. Todo epidemiologista sabe que toda doença com alta capacidade de contágio e baixa letalidade, como é o coronavírus, alta capacidade de contágio porque vai contaminar todo mundo, mas não vai matar todo mundo. Ou seja, tem alta capacidade de contágio, mas tem baixa letalidade. Ok? Então, todo infectologista ou epidemiologista sabe que este vírus que tem alta capacidade de contágio, porque eu estou lendo o que ele diz, e baixa letalidade como o coronavírus, tem que seguir o curso normal. Olha o que o doutor Anthony Fauci diz. Tem que seguir o curso normal, o curso natural. Se tentarmos frear, vamos ter um outro surto lá na frente. E aí vai pegar o Brasil no inverno. Tecnicamente, esse vírus provoca um resfriado. Por que a espiral que o Mandetta diz, não é? Ou a espiral que vai fazer com que todo mundo pegue o coronavírus e temos que controlar essa espiral. Bem, já foi dito, você lembra disso, que seria semana retrasada o pico do surto. Não foi a semana retrasada, não foi essa semana. Já Mandetta já disse que será nos próximos 15 dias que nós teremos o surto que não teve ainda. Ok? O que essa turma está querendo? Gente, a turma é má demais. O jogo é pesado. Se você segura ou finge segurar o vírus, certo? Até o inverno, aí sim. Aí nós vamos ter um problema sério no Brasil. O que o doutor Anthony Fauci diz é que, eu vou repetir, se nós tentarmos frear, vamos ter um outro surto lá na frente. Não dá para se frear com essa história de quarentena. Não dá. Mas o que aconteceu lá na Itália é outro país, é outro clima, é outro tipo de pessoa, pessoas idosas que começaram a morrer por conta do clima. Tanto
que o que está acontecendo na Itália está acontecendo em uma região da Itália. Não é na Itália toda, é na região mais fria e com um maior número de pessoas idosas, que é o grupo de risco, e que o presidente Bolsonaro nunca negou que é o grupo de risco. Então vamos lá. O que o doutor Alessandro Loyola, infectologista, também diz? Ele diz que o vírus da gripe comum mata de 17 a 47 vezes mais que o coronavírus. Doutor Osmar Terra, que já foi ministro da Saúde, foi ministro da Cidadania, mas teve que sair para o Onyx Lorenzoni assumir a pasta. Diz assim, o ministro Osmar Terra, se o vírus, aliás, ele diz que o vírus se propaga muito rápido e muito antes de ser detectado. Ou seja, o que o ministro Osmar Terra está dizendo, que é médico, que é infectologista também, é que você não tem como controlar o vírus. Então, essa narrativa do ministro Mandetta qual é? O ministro Mandetta diz assim, que o vírus começou entre os ricos, passou para a classe média, e o que ele está tentando fazer? Impedir que o vírus chegue nos pobres. Na verdade, os infectologistas discordam disso. Não há esta ordem do vírus. O vírus pega todo mundo. Basta uma pessoa que está em quarentena, certo? Porque está com esse vírus. Então, olha só, se eu peguei o vírus e eu estou aqui em casa, eu contaminei todo mundo aqui em casa, ok? Ok. Basta que nesses 15 dias, 20 dias, uma pessoa daqui de casa saia. E ela vai sair propagando o vírus. Ou seja, não há esta ordem do vírus. Rico, classe média, aí o vírus está ali na classe média dizendo, cadê um pobre? Eu vou pegar um pobre. Não existe isso. Não existe isso. Outra coisa, todo vírus, não sou eu que estou falando, porque eu não entendo nada disso, eu estou replicando o que infectologistas estão falando, discordando do ministro Mandetta. Todo vírus tem um ciclo de 12 semanas. E não há como controlar isso. Por isso que na China bateu o ciclo, parou. Por isso que na Itália bateu o ciclo, está diminuindo. Por isso que na Espanha vai bater o ciclo e vai diminuir. Nós não temos como controlar isso, ok? Não temos como controlar isso. Pois bem, a que interessa essa angústia toda, e vírus, pede para o Israel tudo que eu mandei para ele, porque tem coisa aqui que não está aqui. Por favor, porque eu preciso falar agora. A quem interessa? Vamos lá. Vamos começar mostrando a quem interessa. Por que os governadores e prefeitos, juntamente com a mídia, querem que a quarentena se propague? E infelizmente, nesse jogo está o prefeito Marcelo Crivella, que eu não queria citar o seu nome, mas verdade seja dita, que se diz aliado do presidente da República e parece ser mais aliado do Wilson Witzel do que do próprio presidente da República. Vamos lá. Começou a farra. Deixa eu só passar aqui para o meu zap o que eu vou agora falar. Pronto. Obrigado, filho. Vamos lá. Começou a farra. Eu só vou falar do Rio de Janeiro. Eu só vou falar do Wilson Witzel. Agora, essa farra está em todo o Brasil. Está generalizada. Vamos lá. Vou te provar com números. O governador Wilson Witzel demitiu uma das subsecretárias de saúde do governo do estado. Por quê? Porque ela cuidava das licitações, dos contratos entre o governo
e a iniciativa privada, ok? E ela foi contra uma decisão absurda. O governador tirou o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico, tirou o SAMU do Corpo de Bombeiro e, no meio da pandemia, fez uma licitação emergencial, porque agora é tudo emergencial, ok? Então agora, por que a farra tá grande? Porque agora você não precisa licitar, abrir concorrência, não, porque é tudo emergencial, entendeu? Ou seja, eles estão amparados pela lei para fazer uma farra. Claro que a lei não permite que eles